Olá, aqui é o Vitório e no vídeo de hoje nós vamos analisar o fundo HGBS11, ou Regem Grifo Brasil Shoppings, um veterano da Bolsa e um dos maiores fundos de participações em shopping centers do mercado, administrado pela Hedge Investments, aquela envolvida no caso do Tower Bridge Offices. Então, se você tem esse fundo, está na dúvida do que fazer com ele ou está pensando em comprar, convido você a assistir o vídeo para entender a conclusão lá no final. Assiste até o fim para saber direitinho o que fazer. Então, se você gosta de fundos de investimento imobiliário ou do tema investimentos, quero convidar você para se inscrever no meu canal e acompanhar o conteúdo exclusivo que eu posto aqui todas as terças e quintas semanalmente, tá bom? Então fica com o vídeo e vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço. Então, pessoal, vamos ao que interessa aqui por dentro do HGBS, o Regem Grifo Brasil Shopping 11. Eu sou Vitória Moedo e você pode me encontrar aqui nas redes sociais no Instagram, no @Tesouro Direto Simplificado, no nosso canal do Telegram, Vitória Moedo, e no meu e-mail, tesourosimplicado@gmail.com. Tá legal? Vamos em frente. Sempre lembrando aqui que eu estou apenas compartilhando a minha opinião sobre os ativos que eu analiso aqui no canal, que não são recomendações de investimento e que eu não sou analista de investimentos, tá bom? É bom lembrar também que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, isso é muito importante. Voltando à nossa análise do HGBS 11, o nome do fundo é o Rede Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, do tipo tijolo, mandato renda, com objeto aí em participações em shopping centers, em cidades com mais de 500 mil habitantes e em empreendimentos com ABL superior a 150 mil metros quadrados. A diversificação regional do Brasil Shopping ela é concentrada em São Paulo, mas o fundo está presente em 6 estados. A gente vai detalhar isso mais adiante. Quanto à gestora, é importante lembrar que a gestora do Brasil Shopping é a Hedge Investments, aquela envolvida no caso de potencial conflito de interesse do Tower Bridge Office, do fundo TB Office 11, tá bom? Importante lembrar porque a gestora é um fator muito importante a ser considerado na análise de um fundo, porque a gente sempre tem que confiar na gestão para tomar as melhores decisões, tá bom? Já que a gente não tem como ficar por dentro de todas as minúcias que envolvem a gestão de um fundo com patrimônio bilionário, tá bom? Então considere isso antes de tomar sua decisão de investimento. O tipo do fundo e a taxa de administração o tipo de gestão do fundo é gestão ativa, na qual a gestora ou administradora tem autonomia para tomar decisões de compra e venda de imóveis sem consultar a assembleia, como é o caso aqui. A taxa de administração é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, não o valor patrimonial. Isso é bom porque motiva a gestão a valorizar a cota do patrimonial do fundo. Tá bom? Não há taxa de performance. Já houve tentativa de subir essa taxa, mas não foi aprovado em assembleia. O dividend yield acumulado dos últimos 12 meses em relação ao preço, que geralmente a gente vê o yield em relação ao valor patrimonial, que a gente vai analisar também na ficha de performance, esse daqui é o dinâmico, né? É o indicador dinâmico, o outro é o indicador estático. É sempre bom você avaliar isso no momento da compra para tomar uma decisão mais acertada. Dá uma olhada no valor, preço-valor, na relação preço-valor patrimonial e no dividendo em relação ao preço para tomar uma decisão mais acertada, né? O fundo tendo qualidade e o retorno estando dentro da sua expectativa e dentro do que o mercado está oferecendo, é sempre bom você estar ciente disso antes de realizar a compra. A rentabilidade acumulada, essa daqui é contábil, né? Não necessariamente houve um ingresso de caixa, porque aqui está levando em consideração os laudos de avaliação, né? Então é um ganho potencial de capital, não foi realizado, está apenas na contabilidade, de 23,85% também em relação ao preço, tá bom? Então se o fundo fosse liquidado, provavelmente esse seria o ganho de capital aí, obtido junto com a rentabilidade dos dividendos.
A liquidez do fundo é excelente, 5,7 milhões por dia, então aqui a gente não vai ter dificuldade em vender a nossa posição ou montar uma posição. O indicador preço-valor patrimonial hoje está sendo negociado a 1,28%, estamos aqui em meados do mês de novembro de 2019. A vacância física também é razoável, de 4,87%. A diversificação é boa, são 12 ativos, participação em 12 ativos diferentes, e o patrimônio está aí em 2,79 bilhões. É um dos grandes do IFIX, aqui um dos grandes fundos do mercado. No meu modelo de avaliação, o HGBS tomou aí, em valor justo, uma nota aí de 6,5 mais ou menos, já que ele está sendo negociado com ágio, está fora daquela faixa de 0,9 a 1,1, que seria a faixa ideal, que também não é um indicador absoluto, porque se o retorno estiver bom, isso pode ser sinal de que a avaliação está atrasada, de que ainda não houve avaliação, né? Ou seja, os laudos estão atrasados e houve uma valorização aí provavelmente dos imóveis, tá bom? E o valor justo associado ao retorno é o que vai dar uma indicação realmente do valor do fundo, tá bom? A liquidez é excelente, entre as maiores da Bolsa. O dividendo também muito bom, bom em relação aos pares, ainda mais considerando que se trata de um fundo de shoppings, né? Em relação aos pares de shoppings, ele está bem posicionado, como a gente já avaliou no vídeo aí. Eu vou deixar até aqui no card esse vídeo, os melhores FIIs de shopping, para você dar uma olhada. Patrimônio também muito bom, um dos maiores da Bolsa. Vacância baixa, né? Menos de 5%, e bem diversificado. Então é um fundo que no modelo tomou uma nota geral de 7,9, tá legal? Aqui no mês de novembro de 2019. Indo um pouco para análise qualitativa, para a gente entender como é que a carteira do fundo está distribuída, né? No ativo, como é que ela está distribuída. Nós temos aqui que 63% aproximadamente do fundo são de fato imóveis, sendo que desses 63%, 38% é participação direta no imóvel e 25% é participação indireta via fundo de investimento imobiliário, um pouco de fundo, né? Só que fundos aqui que não têm liquidez, são fundos menores, tá bom? Então 63% em ativos reais, 30% em renda fixa, aí renda fixa relacionada ao mercado imobiliário, né? É uma renda fixa aqui que tem prazos diferenciados, não são tão líquidos como aqueles CRIs que você encontra, o CRIs e LCIs que você encontra no banco, né? São ativos diferenciados, com prazos de vencimento diferenciados, né? Mas aqui precisa explodir isso daqui para a gente entender melhor o que é que tem aqui dentro. Fundos líquidos, 5,6%, e CRIs, aproximadamente 1%. Né? Os ativos estão distribuídos dessa forma aqui, 18% Penha, Parque Dom Pedro, boa parte a gente vai ver aqui na diversificação regional está no Sudeste Sul e um pouco no Centro-Oeste. As administradoras, as operações dos shoppings, boa parte da AD, da Aliança Sonai, 35%, da BR Malls, uma parte de Guatemi e Floripa, aqui, tá bom? A diversificação regional, aí uma concentração de aproximadamente 80% em São Paulo, o restante aí Rio de Janeiro, Santa Catarina Sul, né, região Sul, Rio Grande do Sul e um pouquinho no Mato Grosso. Então aqui o forte mesmo é Sudeste, bem concentrado no Sudeste e Sul. Vou dar uma avaliada na performance aqui já em relação ao valor contábil, certo? O valor patrimonial, aquele que está no balanço. Então a renda, o resultado operacional mesmo, a renda, o FFO que se diz, né, que é o fundo de operação, Funds from Operation, de 8,7% em relação ao valor patrimonial, sendo que o fundo está sendo negociado neste momento acima do valor patrimonial, de modo que seu retorno vai ser inferior a esse, o retorno real, certo? Está em torno de 6,3%, como a gente avaliou lá na segunda ficha. O ganho de capital, mais uma vez lembrando, esse ganho de capital ele é estimado, ele é contábil, ele não foi realizado porque os imóveis não foram vendidos, né? Então o ganho de capital estimado foi de 25% aproximadamente, o que dá um retorno total de 33%. O retorno que você leva é esse,
mas o contábil seria esse de cá, tá bom? Taxa interna de retorno aqui seria a renda mais o capital, né? A valorização dos ativos. Então, isso daí em relação ao CDI, em relação ao valor contábil, seria 650% do CDI e um retorno total bruto aqui, antes dos impostos, de 31%. Aqui já é com os impostos, né? Já tirando os impostos, aqui seria com os impostos, de 38%. Então, o fundo vem performando bem. A rede aí está sob suspeita no momento em que eu gravo o vídeo, de ter praticado aí atos com conflito de interesse, mas o fato é que o fundo performou bem, o fundo HGBS 11 performou bem e apresentou um resultado aí bastante competitivo em comparação aos pares de shoppings, ainda mais considerando que esse é um veterano da bolsa, tá bom? Então, gente, nossa análise fica por aqui. Se você gostou, marca o curtir, marca o joinha aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber notificações, se inscreve e marca a sineta para toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você ser notificado e poder assisti-lo, tá bom? Eu sou o Vitório e vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.
aula.